Olá, tudo bem com você? Vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus? O estudo anterior foi sensacional, né? Falamos sobre as fases do juízo, como vai ser o juízo de Deus. E hoje vamos falar sobre as leis da Palavra de Deus. Você conhece as leis dentro da Bíblia? Existem vários tipos de leis. Existem leis sobre da área da saúde, leis civis e leis cerimoniais, tá bom? Então, e a lei também moral, que vamos conhecer cada uma da sua função de cada área da vida, a lei da saúde, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Lá em Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22, fala sobre as leis dos servos e as leis também acerca da propriedade. São as leis civis, a qual se você fizesse alguma coisa que estava fora da lei civil, você iria ter as suas consequências, você iria ter os seus danos e ia pagar por isso, né? Existe também a lei da saúde. A lei da saúde você vai encontrar em Levítico capítulo 11. Felipe, como assim lei da saúde? Exatamente, a lei da saúde é aquela que você vai encontrar em Levítico capítulo 11, os alimentos que você pode comer, que foi o próprio Deus designou para Israel e para nós, tá? Não caia naquela balela, naquele conto da carochinha que fala assim, essa lei é só para o povo de Israel. Não, é para nós também. Tem alimentos que fazem mal, tanto da palavra de Deus, que o próprio Deus está falando que é alimento impuro, como a ciência também comprova que é alimento impuro, que não é muito bom nós comemos. Deus é sábio e Ele já pensou em cada detalhe para nos ajudar no processo da nossa saúde física, tá bom? Então depois você leia todo o capítulo 11 para você conhecer as leis da saúde. E as leis cerimoniais? De Levítico, do 1 até o capítulo 4, você vai encontrar leis civis, leis cerimoniais, melhor dizendo, desculpa, tá? Várias cerimônias que você precisa cumprir, obedecer para que você possa vir ter êxito e não sofrer dano. E a lei moral, Felipe? O que é a lei moral? Vamos lá? Lei moral é Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, tá? E eu vou ler aqui para vocês. E diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. E faço misericórdia até 1000 geração, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o teu forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Acabamos de ler os 10 mandamentos, que é considerado a lei moral, a lei de Deus. Felipe, essa lei quem escreveu foi Moisés. Não foi Moisés. Eu vou te provar que não foi Moisés. Lá em Êxodo capítulo 31. Vamos lá, confira para você ver que não foi Moisés que designou essa lei moral, mas sim foi o próprio Deus, ó. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E diz assim, ó: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, né, o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas de pedra. Por que tábuas de pedra? Para mostrar perpetuidade, eternamente, algo que não é para se perder fácil. Você pega uma pedra, tem como você sumir ela do nada? Não, é diferente de você pegar um papel. Por que não foi feito essas leis do papel? Porque acaba, some, a pedra não. Tem rastros, ó, escrita pelo próprio dedo de Deus. Deus que escreveu a lei moral, e a lei moral você vai conhecer nos estudos futuros que ainda está em vigor e ainda precisamos obedecer a lei moral. A lei cerimoniais não precisamos, tá? As leis da saúde precisamos obedecer também, tá? E as leis da Bíblia?
Qual lei foi abolida? Porque tem lei que foi abolida e tem lei que não foi abolida. Então vamos lá. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51 diz assim, ó: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto para baixo. Por que de alto para baixo? Para ninguém falar que foi alguém que foi lá, rasgou de baixo para cima, não. Deus fez questão de rasgar. E alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que era uma altura de 3 a 4 metros, se eu não estiver equivocado, tá bom? Depois você pesquisa aí como tarefa de casa o tamanho dessa cortina para você ter uma base, tá bom? Segundo os estudiosos da palavra de Deus. E a lei abolida? Foi abolida na cruz, que é a lei cerimonial abolida na morte de Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 15 e Colossenses capítulo 14, tá? E João capítulo 1, 24, 29 diz assim: E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro que era morto no Antigo Testamento apontava para o Cristo que iria vir. Então a lei que foi cortada foi a lei do sacrifício. Eu não preciso mais fazer sacrifício, porque Cristo Jesus foi o Cordeiro e foi morto por causa de mim e de você que está assistindo esse vídeo. Ah, Felipe, mas existe a lei do sábado que foi abolida. Nós vamos estudar. Será que realmente o sábado é para ser guardado? Será que não é a segunda-feira? Será que não é para ser guardado domingo? Qual dia que precisamos guardar conforme a palavra de Deus? Nós vamos estudar e ver na Bíblia, é o Assim Diz o Senhor e não o Teólogo Doutor. Já aproveita, já siga o canal aqui abaixo, Assim Diz o Senhor e não o Teólogo Doutor. Já deixa o seu like, já se inscreva no canal, compartilha, vamos juntos alcançar mais pessoas para o reino de Deus, tá bom? Combinado? E olha só as leis na Bíblia, tá? Qual é a diferença da lei moral versus a lei cerimonial? A lei moral existe desde o princípio do mundo, conforme Romanos capítulo 4, 15, 1 João 3, 4 e Êxodo 16, 28. E a lei cerimonial passou a existir de forma escrita no Monte Sinai com o tabernáculo, em Êxodo 25, versículo 8. A lei moral foi escrita pelo próprio dedo de Deus nas tábuas de pedra, Êxodo capítulo 31, versículo 18. E a lei cerimonial foi escrita por Moisés num livro de papel, conforme Deuteronômio capítulo 31, versículo 24. A lei moral foi colocada dentro da arca do conselho, a arca da aliança, Deuteronômio capítulo 10, versículo 5, e a lei cerimonial foi colocada do lado da arca do concerto, Deuteronômio capítulo 31, 25, 28. A lei moral também é chamada como a lei de Deus, conforme Romanos capítulo 7, versículo 22, e a lei cerimonial é considerada chamada a lei de Moisés, conforme Atos capítulo 15, versículo 5, tá? E qual que é o propósito da lei moral? É mostrar o pecado, Romanos 3, 20, capítulo 5, versículo 13 e capítulo 7, versículo 7 também de Romanos, tá? E a lei cerimonial, o seu propósito era mostrar o remédio para o pecado. Você errou, você vai pagar pelo seu erro, tá? Aquilo que você plantar, você vai colher, conforme Levítico capítulo 1, versículo 4 e Levítico capítulo 6, do 24 ao 25. A lei moral também é imutável e eterna, conforme Salmo 111, versículo 7 e 8 e Mateus 5, versículo 17 e 18. Já a lei cerimonial, ela era temporária, conforme Hebreus capítulo 10. Depois você confira tudo esse versículo, tá bom? Não acredita em tudo que eu estou falando, não. Seja os bereanos do século 21. Vai para a Bíblia, confira na Bíblia, faça um estudo e vê se eu estou falando está na Bíblia. Combinado? E se tiver, depois você vai lá no canal e fala assim, realmente esse estudo é baseado no Assim Diz o Senhor e não no Teólogo Doutor, tá bom? A lei moral também, Jesus guardou e mandou nós guardar também, conforme Mateus capítulo 5, 17 e 18, capítulo 19 e 17 de Mateus e João capítulo 15 e 10. E a lei cerimonial? Perdeu a validade, ó, com a morte de Jesus Cristo. Tá bom? Mateus capítulo 27 ao 51, Colossenses capítulo 2, 14 e 17. A lei moral, ela não foi abolida. Ela é uma lei perfeita, a lei da liberdade, conforme Romanos capítulo 3, versículo 31. Já a lei cerimonial foi abolida na cruz, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 1 e Atos capítulo 15, versículo 10. E a lei moral, a última característica, a nona característica da lei moral, ela ordena guardar o sábado semanal, o sétimo dia da semana, conforme Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. E a lei cerimonial, ela observava guardar o sétimo sábado, que caía em diferentes dias da semana, conforme Levítico capítulo 23, porque era um dia como se fosse feriado, caía num dia e eles acreditavam
E eles faziam como aquele dia fosse o sábado. E eles respeitavam e guardavam, mas não era a lei como a lei moral ordenava, que era o sábado semanal. Tá? Esses são os tipos da lei. No próximo estudo nós vamos estudar sobre a lei moral. Você vai identificar, nós vamos esmiuçar a lei moral e você vai ver a importância de você obedecer essa lei. Deus abençoe, fica com Deus, te aguardo você amanhã no próximo estudo e lembre-se, siga o canal aqui abaixo. Assim diz o Senhor e não o teólogo doutor. É isso mesmo, assim diz o Senhor e não o teólogo doutor. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos pregar o reino de Deus para o nosso próximo.